Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, Lara. Tudo bom e você, querida? Vou abrir a câmera rapidinho só para dar parabéns pro senhor. Tá tudo bem? Tudo Meus ótimo. parabéns. Muito obrigada Obrigado, por meu estar amor. aqui trazendo conhecimento para a gente. Muitas felicidades, muitos anos de vida pro senhor. Obrigado, Muito obrigada por estar obrigado. aqui junto com a gente. Opa, estaremos por muitos anos. Parabéns, professor. Boa noite, Guilherme. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Hoje é um dia maravilhoso, né? Aliás, todos os dias são, né? Hoje é um pouquinho especial a mais. Ah, sim. Sempre tem um dia do ano, né, professor? É, exatamente. Sempre tem um dia do ano. Que bom. Boa noite, professor. Boa Vai ter noite. festa? Hoje não tem mais como ter festa, né? Mas a gente tem aí uma comemoraçãozinha em casa, só com as pessoas que estão com a gente. Mesmo assim, minha filha, que é casada, veio de fora no domingo, aí fica de máscara quase que o tempo todo. Isso que é ruim, né? Minha neta fez aniversário ontem, né? Ela faz dia 28, eu faço dia 29 e a gente comemorou dia 27. Boa Tudo noite, dois, professor. dois em um dia só. É quase que o mesmo dia que a gente nasce, né? Mas a gente comemora. Só que ela assim, ela é diferente. As coisas que a gente comemora, pô, fiz 57 anos, ela fez 14, então são coisas totalmente diferentes, né? Feliz Isso. aniversário, professor. Tudo de bom. Obrigado, tio. Imagina. Turminha, olha só, nós temos que ir rápido, porque a gente tem um conteúdo que está faltando para que a gente complete para a TD2. Eu fiz umas perguntas, já coloquei lá no Moodle para quem teve a curiosidade de entrar, e a gente tem até bastante perguntas pelo conteúdo que a gente fez, tá? Então eu vou dividir aqui com vocês, vou partilhar aqui com vocês, e a gente vai navegar no último conteúdo, naquela parte final do que está faltando. Depois eu volto com vocês e mostro as perguntas, ok? E elas estarão disponíveis, já estão disponíveis, ó, lá no Moodle. Estão vendo a imagem aí? Sim, professor. Sim, professor. Legal, legal. Caramba, a câmerazinha sumiu. Por que a câmera sumiu? Ah, agora achei aqui. Ó, então eu vou lá para o final. Isso aqui tudo depois a gente comenta novamente, tá? A gente viu planejamento, quando planejar, isso aqui a gente já viu, demanda, serviço do cliente, custo logístico. A gente viu também quando a gente falou sobre custo total, que a gente viu o trade-off, a gente viu aquele gráfico lindo e maravilhoso, que vocês vão levar ele para o resto da vida. E aí, depois, então, estão me ouvindo? Sim. Tá. Sim, Então, professor. depois daquele gráfico único, vem aqui, olha só, diversos gráficos que a gente pode, para cada um desses diversos gráficos, a gente pode fazer a curva do custo total e pegar aquela de menor custo, certo? Lembrem-se disso, cadê a caneta? Então, aquela de menor custo, que... Opa! Por que ele não pintou? Meu Deus, meu Deus. Não pegou a caneta aqui? Ah, tá. Aquela de menor custo, ok? Então, nós estamos falando do gráfico de custos com o gráfico de serviço ao cliente aperfeiçoado. Eu tenho o custo de vendas, o custo de transporte pelo custo de vendas perdidas. Isso é típico de um trade-off. O que acontece quando tem uma venda perdida? No outro custo, eu tenho assim, custo e nível
médio de estocagem. Aí, novamente, eu tenho as duas curvas com os custos totais, ok? Então, é assim que a gente avalia em cada um deles. Aqui embaixo, eu tenho custos e aumento do número de pontos de estocagem. Olha só, uma decisão sobre o número de pontos de estocagem pode levar vocês também a ter uma curva de custos totais. Pessoal, eu não vou entrar em detalhes com cada um deles, é só para vocês entenderem que existe, para cada tipo de serviço que eu coloco aqui embaixo, uma curva de custos, ok? Nesta daqui, o que ela tem é, por exemplo, quanto maior o meu número de pontos de estocagem, maior é o meu rendimento, ou seja, melhor eu trabalho disponibilizando mercadorias para o cliente. Só para vocês terem uma ideia. E tem a última curva, que é o tamanho do lote de produto e alternativas de sequenciamento de produção. Pessoal, eu acho que o Antônio está me ligando, mas eu estou na aula. Se alguém puder falar para ele, olha, não vou conseguir atender agora não, porque eu já estou na aula. Tá? O Antônio está me ligando. Estão me ouvindo? Sim, Sim, professor. Sim, professor, eu posso avisar ele. Isso, avisa ele aí, então. Ó, então, esse gráfico aqui, turma, esse slide, o slide 40, ele é para ilustrar. O gráfico que a gente vai trabalhar é o gráfico anterior, aquele gráfico em que a gente vê os custos. Deixa eu voltar aqui para vocês. Os custos com relação ao transporte ferroviário, rodoviário e aéreo, que é aquele que a gente escolhe, acaba escolhendo sempre o transporte rodoviário, porque no gráfico do custo total, ele é que tem o menor custo, quando eu falo em serviço de transporte e custo de estocagem, ok? Então, a gente, na TD2, vai dar um foco maior nesse gráfico. Esses outros 4 gráficos são para ilustrar para vocês o que pode acontecer independente só do custo, tá? O custo, ele está aqui, mas independente dele, eu tenho os outros serviços agregados, tá? Serviço de atendimento ao cliente, serviço médio de estocagem, aumento do número de pontos de estocagem e tamanho do lote. Então, para cada um desses tipos de serviço, eu posso fazer um gráfico de custo. E aí, em cada relação que eu faço, eu tenho uma curva de custos totais. E aí eu vou estar sempre escolhendo aquela em que o custo total é o menor. Beleza? Olha lá, o Antônio Carlos, eu acho que agora ele está chegando. Já avisei para ele, já, professor. Continuando, olha lá. Os exemplos ilustram o conceito de custo total, tá? Os exemplos ilustram esse conceito de custo total da maneira como aplicado aos problemas internos da empresa. Então, você tem uma empresa e você tem aí seus diversos tipos de problema. Então, a gente está dando um foco na parte do transporte, mas eu tenho a parte da logística interna e também tenho aquela parte que eu falo da administração de materiais. Especificamente aos problemas logísticos. Surgem, porém, ocasiões em que decisões tomadas por uma empresa no canal de distribuição afetam os custos logísticos de outra firma. Então, tudo aquilo que eu faço para a minha firma pode ser que eu afete a firma que está na minha frente. Normalmente, se eu sou um distribuidor, um fabricante ou um varejista, vai ter sempre alguém na minha frente, mesmo que esse alguém seja o cliente. Ok? As políticas de estoque de um comprador, por exemplo, afetam tanto os custos de estoque do remetente, ou seja, de quem está fornecendo para mim, quanto os custos operacionais do transportador. Então, uma política de estoque. Então, a gente fala muito da localização, do estoque e do modal. Neste caso, faz-se necessário ampliar os limites do sistema, além da própria função logística da empresa, quando possível, englobando outras empresas. Então, por exemplo, se eu não tenho condições de atender mais aquela necessidade do meu cliente, eu vou lá e faço uma parceria com outra empresa que possa me atender. Ok? De repente, a outra empresa já tem uma constituição
definida com armazéns, com sistema de transporte, com pontos de localização, que vão ajudar as duas empresas. A conclusão é, olha só, o conceito de custo total ou do sistema total não tem limites transparentes, porque quanto mais eu vou colocando no meu nível de serviço ofertado ao cliente, maior vai ser minha curva de custo total. Então, eu tenho que ficar muito, mas muito atento ao que eu ofereço ao meu cliente. A tentativa de avaliar todas as variáveis de compensação de custos, todas elas, que podem relacionar-se a qualquer problema decisório, é inútil. Ou seja, eu não vou conseguir fazer uma avaliação de todas as variáveis, tá, turma? A gente vai escolher algumas delas, tá? Principalmente no estoque, que é o que a gente falou, no estoque em movimento e na velocidade de entrega, no tamanho do lote. É isso que a gente vai escolher. Fica a capacidade de decisão da administração ou julgamento sobre os fatores a serem considerados como relevantes. Então, quem é que vai considerar qual é o fator que eu vou usar? É aquilo que eu considerar como relevante. E a decisão de incluí-los ou não nessa análise. O conceito de custo total é a compensação de todos os custos que estão em conflito mútuo de custos e que podem afetar o resultado de uma determinada decisão logística. Então, aí a gente tem que pegar e colocar no gráfico. Para a gente ter essa avaliação do conceito de custo total, eu tenho que colocar as curvas de cada custo que eu escolhi aqui como relevante. E aí eu coloco lá dentro do gráfico e aí eu vejo qual é a curva que vai me dar o menor custo. Finalizando essa parte aqui para a TD2, distribuição diferenciada, ou seja, todo mundo, turma, todas as empresas que fazem transporte, elas fazem distribuição. Se a gente pegar todas as empresas que têm moto de entrega, elas fazem distribuição. Então, todas elas têm um centro que recebe o produto e que desse centro vai lá entregar para os seus clientes. E qual é a estratégia que diferencia uma empresa da outra? Lembrando que quando a gente fala de commodities, normalmente... O nível de serviço, professor. Oi? O nível de serviço. Então, mas diferencia cada uma. Quando é commodities, normalmente a gente fala de preço. Ou seja, aquela que entrega... Todo mundo entrega num baú de moto. Eu vou pelaquela que entrega no menor preço. Aí vem aquilo que você falou, né? Então, eu tenho nível de serviço. Pô, eu gostaria de acompanhar, mesmo que seja da moto, acompanhar onde o motoqueiro está. Nem todas as empresas têm lá esse GPS identificando onde o motoqueiro está. Então, aí, de repente, você paga um plus, você paga um custo maior para poder ter o rastreamento desse motoqueiro. Então, vamos lá. Distribuição diferenciada. Este é um princípio fundamental do planejamento logístico. Exigências diferenciadas de serviços ao cliente, o que você falou, Antônio, características diferenciadas de produtos e níveis diferenciados de venda, entre os múltiplos itens que uma empresa normal distribui, indicam a conveniência da adoção de estratégias múltiplas da distribuição para a linha de produtos. Então, o que é que você vai colocar? Então, a Log, o iFood, sei lá, o Correios, como é que você vai comparar qual é aquela que tem um nível de serviço melhor? Tudo está em função da característica do produto, do nível diferenciado de vendas e do nível de serviço ofertado ao cliente, é aquele que você vai escolher. Quando uma empresa armazena todos os produtos em todas as suas instalações de estocagem, pode estar fazendo isso para simplificar a administração. Mas o fato é que essa é uma estratégia que não leva em conta as diferenças inerentes entre os produtos e seus custos. Então, eu coloco lá tudo que é produto dentro de um mesmo local. Então, a gente tem que avaliar pericibilidade, periculosidade, tamanho, peso, espaço que ele ocupa, tá? Vencimento. Vencimento, é isso que a gente tem que avaliar. O que, por sua vez, conduz a custos de distribuição mais altos do que necessário, principalmente aquela ideia, né? Eu não tenho um controle do primeiro que entra, vai ser o primeiro que sai.
Eu tenho que ter o primeiro que entra, é o último que sai. Então, esse é um controle de entrada da carga dentro do armazém para que eu possa fazer a movimentação dessa carga lá dentro e ela possa sair. Tá? Eu não posso É o FIFO e o LIFO, professor? Oi? É o FIFO e o LIFO, né? Então, aí é uma questão. Se você não tem o controle e simplesmente abarrota o teu armazém com todos os produtos, você pode cair num problema até pior. Vamos ver se tem mais. Ainda tem. A estrutura de tarifas de transporte também induz os embarques em volumes proporcional aos veículos lotados. Então, quanto menos eu cobro na minha tarifa de transporte, mais volume eu vou ter que colocar no meu veículo. Vou abarrotar o meu veículo. Os produtos deveriam ser divididos de acordo com o tamanho do embarque e os clientes que fazem os pedidos de alto volume deveriam ser atendidos diretamente. Isso aqui é uma indicação do autor, ficando o atendimento de todos os demais a partir do armazém. Então, você tem que dar algum tipo de preferência para os clientes, principalmente aqueles que têm compras de alto volume ou compras de produtos de alto valor. Uma outra coisa legal aqui para vocês, né, que são as indicações. Como é que eu faço essa entrega? Do volume restante de vendas, os produtos são diferenciados por localização. Então, do volume restante das vendas, aquilo que sobrou, né, são produtos diferenciados por localização. Itens de alto giro deveriam ser postos nos armazéns de campo, situados nos pontos mais remotos do canal de distribuição. Então, aqui são sugestões do autor. Itens de médio volume deveriam ser postos em um número menor de localizações regionais. Itens de baixo giro deveriam ser postos apenas em pontos de estocagem centralizados, como a fábrica. Ou seja, ele não coloca em CD, ele não coloca em distribuidor. Sai direto da fábrica para o varejista, por exemplo. Como resultado, cada ponto de estoque poderia conter um mix diferenciado de produto em função do alto giro, do médio volume ou do baixo giro. Consolidação, que é o final, que é aquilo que você prepara para o embarque. Criar grandes embarques a partir de vários de menor porte é uma força econômica poderosa no planejamento estratégico do sistema de transporte, ok? Então, olha, criar grandes embarques a partir de vários de menor porte. E é o resultado das sólidas economias de escala que estão presentes naquela estrutura custo-frete. Então, aqui tem algumas dicas importantes para que vocês já vão se preparando para o planejamento de sistemas de transporte das vossas empresas. E a potencial redução da satisfação do cliente derivada da demora da entrega precisa ser compensada com o custo-benefício da consolidação dos pedidos. Então, quando tem uma empresa que fala para você, olha, eu gostaria de que você me entregasse até sexta-feira o meu produto, porque na segunda-feira acaba o meu estoque. E aí? E aí acontece alguma coisa e a sua consolidação permite ou não permite que você faça o embarque e o seu produto só vai ser entregue na terça-feira. Acaba o estoque da empresa lá na segunda e o seu produto só vai chegar na terça. Como é que você faz para trazer um custo-benefício na consolidação desse pedido? Então, provavelmente, se você já tiver a embalagem do cliente, você já mandar a carga do cliente pronta, para que ele já saia de lá, a partir do momento em que a sua carga chegar no cliente, ele já tenha carga pronta para fazer a entrega deles. Então, você, na hora de conhecer o seu cliente, é importantíssimo que você saiba aquilo que você pode prejudicá-lo, mas na contrapartida do seu trade-off, você pode saber também aquilo que você pode compensar no custo-benefício. Entenderam o que eu falei, por exemplo, agora? Tá repetindo. Se a sua carga deveria chegar na sexta, porque a carga do cliente
o produto do cliente termina o estoque na segunda e ela não vai chegar na sexta, só vai chegar na terça, um dia depois que acabou o produto do cliente, você tem que ter alguma forma de compensar esse custo-benefício. Então, provavelmente, você deveria conhecer qual é a embalagem do cliente final dele, para que você possa fazer algumas cargas na sua consolidação, de tal forma que na terça-feira ele tenha produto para entregar para o cliente dele. Desde que você conheça o seu cliente. Saiba quais são as necessidades do cliente. Por quê? Ô, turma, essas coisas acontecem. Se acontecem com uma internet, pode acontecer com a internet do fornecedor em que ele não conseguiu emitir a nota fiscal. Se ele não conseguiu emitir a nota fiscal, o produto não pode sair sem nota fiscal. O caminhão pode ter quebrado de tal forma e você só ter um e não ter parceiro. São N problemas que podem acontecer. Então, você tem que conhecer efetivamente o seu cliente, saber uma potencial redução da satisfação para ter uma compensação no custo do benefício dele. Ainda na consolidação, de maneira geral, o conceito da consolidação será mais bem utilizado na formulação da estratégia, no caso de serem pequenas as quantidades embarcadas. Mais fácil ainda quando você consegue fazer pequenos embarques, tá? Ou seja, você consegue fazer essa entrega direta para o cliente. Quanto menor o embarque, tantos maiores os benefícios dessa consolidação. Agora, eu vou navegar aqui com vocês nas perguntas, tá? Dentro do nosso trabalho, dentro do nosso conteúdo, tem mais coisa, tá? Ok, turma? Tem mais coisa. Mas nós vamos parar por aqui, porque já é bastante conteúdo e vocês vão ver que a gente vai ter N perguntas aqui para a gente fazer. Deixa eu ver se essas são as primeiras. Ok. Beleza. Então, vamos lá. Tipos de perguntas. Então, tem 3 slides aqui no conteúdo que são os tipos de pergunta, tá? Primeira, escolha um dos interlocutores da logística empresarial, explique e exemplifique. Quais são esses interlocutores, turma? Então, tá tudo aqui dentro, ó. Então, eu já coloquei o material. Os interlocutores são esses aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É o primeiro slide. Esses aqui, ó. Esses são os interlocutores da logística empresarial. Concorrente, fornecedores, ciclo de vida do produto, você vai escolher um deles, certo? Você vai escolher um deles, vai explicar e depois vai exemplificar. Eu adoro isso, explicar e exemplificar, ok? Então, só estou dando, vou dar esse exemplo, vou continuar nas perguntas. Escolha um dos interlocutores da logística e você vai explicar esse interlocutor e vai dar um exemplo. Exemplo é você escolher uma empresa e falar qual é. Depois, explique cada uma das estratégias da logística. Então, tem lá no segundo slide 3 estratégias. Você vai explicar cada uma delas. Depois, você vai comentar sobre o fator crítico de sucesso, ou seja, o diferencial competitivo na estratégia logística. Depois, cite e explique cada um dos 4 pontos da tomada de decisão. Nível de serviço ofertado ao cliente, escolha da localização, escolha do estoque e escolha do modal. Depois, cite e comente os tópicos importantes para o planejamento logístico. Então, tem lá alguns tópicos que são importantes para você fazer o planejamento. Você vai citar e comentar. Depois, logo à frente do planejamento logístico, ele fala sobre o problema do planejamento logístico. Eu quero que vocês conceituem esse problema do planejamento logístico. Depois, conceitue o transporte dentro do processo logístico. Cada uma, você está vendo que está numa sequência. Depois que você tem o planejamento logístico, você vai conceituar o transporte. Beleza? Essa é a primeiro slide com as perguntas. Vamos ao segundo slide com as perguntas. Estou navegando aqui com vocês, tá? Segundo slide de perguntas. E já está postado lá no Moodle, né, professor? Isso, já está postado no Moodle e amanhã eu já posto essa aula aqui, tá? Aí fica para vocês aí 2 semanas praticamente de estudos, porque a semana que vem é a semana da face
certo? E depois é que vai ter a TD2. Próximo slide. Conceitue e exemplifique intermodalidade e multimodalidade, que foi o trabalho que vocês fizeram. Conceitue o que deve ser analisado na escolha do modal de transporte. Então, para eu escolher um modal rodoviário, ferroviário, aquaviário, aeroviário, dutoviário, o que eu devo analisar? Depois, conceitue e dê exemplo dos itens que devem ser considerados no processo decisório da cadeia logística. Sempre que eu peço exemplo, eu quero que vocês citem o nome de uma empresa, tá? Dê um exemplo. Conceitue e esquematize o TMS, o Sistema de Gerenciamento de Transporte. Conceitue como planejar um sistema logístico. Cite e exemplifique cada uma das diretrizes gerais para avaliação e auditoria da rede em suas áreas. São 5 áreas. Cada uma tem um exemplo. Explique o conceito de custo total. Então, professor, eu preciso explicar nos 5 gráficos? Não, só no primeiro. Dá um exemplo só no primeiro. Conceitue e explique e exemplifique trade-off na logística. Aí eu quero que vocês deem um exemplo, tá? Você vai conceituar o que é trade-off na logística e dar um exemplo. Vamos lá, o próximo slide, fechando as questões. Estão vendo aí o último slide? Questões. Quais são as conclusões que podemos tirar sobre o conceito de custo total? Tem lá N conclusões. Eu quero que vocês escolham aquela que vocês identifiquem como a mais adequada. Quais são os atributos de uma distribuição diferenciada? Então, eu falei N exemplos que o autor coloca. Você escolhe lá 2 ou 3, aquelas que vocês se identificam mais. Como podem ser os tamanhos dos embarques? Aí também o autor cita lá um monte de possíveis tamanhos do embarque. Você vai exemplificar. Tá? Exemplificar é escolher uma empresa e citar e como ela faz. Falar todos os processos, né? É isso, isso. Por exemplo, você escolher um tamanho de embarque, maior quantidade de carga com menor quantidade de produtos. Tá? Por exemplo. Como a capacidade. E explique, por último, o conceito de consolidação, que foi o que a gente acabou de falar. Então, olha só, dentro dessa parte do planejamento do sistema logístico, desde que a gente falou do triângulo de tomada de decisão e do planejamento logístico, vou dar um print aqui, tá, turma? Olha, 3, 6, 9, 10, 11, são 16, tem bastante gente faltando. Depois vão reclamar das ausências, tá? Eu sei que é difícil, tá ruim para muita gente, tá? Tem gente justificando, mas tem gente que nem fala para mim o que está acontecendo. Então, vai aparecer um pouco mais de falta agora no mês de setembro e depois eu não gostaria que vocês reclamassem, porque eu estou printando cada tela e colocando lá no nosso link, tá? Turma, alguma dúvida? Tudo tranquilo? O conteúdo para a TD2 é só o material 4. As questões são exatamente essas que eu passei para vocês. Não defini ainda se eu vou fazer questão dissertativa ou muitas alternativas e uma dissertativa. Eu acho que essa TD2 está mais para uma questão dissertativa, 1 ou 2 questões dissertativa mais encorpada, porque a gente já fez o trabalho e também vai ter aquela, não sei, depois a Mônica fala amanhã, aí depois vocês vão ver. Beleza? Lara, você ia perguntar alguma coisa? Não, professor, tudo bem. Eu só ia falar que tá tudo certo. Tudo tranquilo, né? Não com isso que eu não esteja à disposição de vocês, não. Continuaremos à disposição de vocês para qualquer dúvida no Zap, tá? A única coisa que a gente não vai fazer mais é que não vai ter mais aula antes da nossa TD2. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, vão perguntando. Professor, não achei. Mas todo o conteúdo, olha lá, eu diminui bastante e coloquei nessa apresentação. Então, todas as perguntas estão com as respostas nessa mesma apresentação. A única coisa que você vai ter que fazer é inferir algumas coisas.
Porque lá ele está muito mastigadinho e eu não quero que vocês só copiem. Eu quero que vocês entendam, comentem, exemplifiquem, vá procurar na internet alguma coisa quando fala de consolidação, quando fala do trade-off, tá? Para que vocês adquiram um pouco mais de conhecimento, que não tão somente aquilo que foi passado dentro do nosso conteúdo. Beleza? Turminha, gratidão aí pela participação, gratidão pela parabenização aí do meu aniversário. Estou muito satisfeito aí com vocês. Eu queria te dar os parabéns. Esperei Oi, Jennifer. Estou aqui. Muita saúde, felicidade, muito sucesso para você, que você realize, ainda que eu sei que você tem muitos sonhos aí. Isso, já estou colocando alguns em práticas, viu? Eu sei. Estou transformando o sonho em realidade. É isso aí. É isso aí. Brigadão, pessoal. Gratidão aí. Professor, que Deus te abençoe. Pessoal, fica com Deus, viu? Tamo junto aí. Conte comigo aí. Professor, falou. Deus aí, Antônio. Todo mundo aí. Oi. Boa noite, valeu. Boa noite.